Minha madrasta interesseira fez um escândalo quando meu pai me comprou um carro, e exigiu que eu desse o carro para ela. Então eu disse ao meu pai para se divorciar dela. Quando eu tinha 13 anos, meu pai se casou novamente, e sua nova esposa se mudou para morar conosco. Desde o primeiro dia, ela exigia que eu a chamasse de mãe, mesmo que eu não quisesse. Conversei com meu pai. Felizmente, ele ficou do meu lado, mas ela não ficou nada feliz. Como meu pai não estava em casa muito, ela obteve permissão dele para me disciplinar, sempre que eu saísse do caminho certo. Se eu não lavasse a louça quando ela mandava, ela pegava meu telefone e não devolvia até o dia seguinte. Uma vez, fiquei muito doente e até tive dificuldade para ficar de pé, mas minha madrasta achou que eu estava fingindo e apenas tentando escapar da escola. Então ela me obrigou a vestir roupas e me expulsou, dizendo para eu ir a pé para a escola. Chorei o caminho todo e consegui chegar à aula, mas desmaiei imediatamente por causa da febre alta. Meu pai chegou em casa e cuidou de mim, enquanto minha madrasta contava a ele uma mentira sobre como ela estava preocupada e tentou me impedir de ir. Eu tentei contar a verdade, mas ele não acreditou em mim e achou que eu estava alucinando, já que sua esposa nunca faria isso. Eu sei que isso parece estranho, mas isso não foi o pior. O pior era que sempre que meu pai chegava em casa, minha madrasta exigia que ele a levasse em encontro e passasse tempo com ela em vez de comigo. Eu realmente queria sair com eles e fazer atividades divertidas com meu pai, mas naquela época, eu estava com muito medo de falar. Então eu acabava apenas ficando em casa, enquanto meu pai levava sua esposa para conhecer o mundo. Mas no meu aniversário de 16 anos, finalmente encontrei coragem para ligar para o meu pai e falar sobre o que estava acontecendo com minha madrasta. Ele ainda não acreditou em mim, mas acho que percebeu que precisava passar mais tempo comigo, ou não teríamos um relacionamento no futuro. Então ele começou a me levar para pescar, e até para algumas de suas viagens de negócio. Minha madrasta não gostou nada disso, e muitas vezes fazia escândalos dizendo que eu não precisava do meu pai, mas ela sim. Felizmente, meu pai ainda saía comigo e ficamos muito próximos. Ele me assegurou que eu poderia ficar em sua casa o tempo que quisesse, e não precisava sair aos 18 anos. Como sempre, minha madrasta argumentava que o que ele me disse era injusto, e que a casa seria dela quando eu fosse adulto. Mas meu pai rapidamente a desmentiu, dizendo que seu filho deveria sempre ficar perto dele. Agora, nunca pedi ao meu pai para deixar sua esposa, ou tentei criar problemas entre eles, porque vi que ele estava genuinamente feliz com ela às vezes. Mas no meu aniversário de 18 anos, ela passou dos limites. Eu estava relaxando em casa, me preparando para sair e encontrar meus amigos. Eu pensava que meu pai estava viajando a trabalho novamente, e ia perder meu aniversário como ele fazia todos os anos. Mas do nada, a campainha tocou, e meu pai me surpreendeu com um bolo enorme nas mãos. Eu estava prestes a chorar quando ele gritou feliz aniversário e me abraçou, dizendo que estar ali era o melhor presente. Obrigado, pai. Mas se ele me disse para segurar meus cavalos, porque ele tinha outro presente para mim. Ele me levou para fora e me mostrou o novo Toyota que ele havia comprado para mim. Nunca tive interesse em carros esportivos, mesmo sabendo que meu pai podia comprá-los, e só queria um carro simples e confiável que não quebrasse. Então, fiquei muito feliz e agradeci muito a ele. Mas então minha madrasta saiu correndo de casa, gritando para a gente parar. Ela começou a reclamar que era injusto meu pai ter comprado um carro para mim, e não para ela. Segundo ela, eu era perfeitamente capaz de arrumar um emprego e comprar minhas próprias coisas, e ela era quem precisava de ajuda. Ela disse que meu pai poderia corrigir isso pegando as chaves do carro de mim e dando a ela. Quando eu e meu pai recusamos, ela ficou completamente fora de controle. Pegou uma pedra e atirou no para-brisa, fazendo uma grande rachadura. Então ela sorriu e disse que faria de novo se não fizéssemos o que ela pediu. Estava prestes a dizer algo, quando meu pai me surpreendeu, gritando com ela e mandando-a entrar. Foi então que percebi que minha madrasta nem sequer me desejou um feliz aniversário, e só falou comigo para tirar meu presente. Também percebi que, se ela se importasse tão pouco comigo, não havia como ela realmente amar meu pai, e não apenas o dinheiro dele. Enquanto ela ficava lá, ainda exigindo que eu entregasse o carro para ela, comecei a fazer um plano sobre como fazer meu pai perceber a mesma coisa que eu. Felizmente, meu pai havia mudado desde que se casou com ela e não cede às demandas dela. Quando estávamos sozinhos, revelei a ele todo o abuso que sua esposa tinha feito. Ele perguntou por que eu não tinha contado antes, mas honestamente, nem eu mesmo sei. Acho que foi porque eu queria proteger a felicidade dele, mas talvez eu apenas estivesse com medo. Eu disse ao meu pai que essa mulher estava apenas se aproveitando dele, e que ele precisava se divorciar dela. E ele, ainda chocado com a revelação de que a mulher que ele casou
Estava abusando de seu filho às escondidas. Ficou em silêncio por 1 minuto antes de me dizer que consideraria isso. No entanto, sei pelo olhar em seu rosto que ele não quer mais estar com ela. Agora, tenho que encontrar uma maneira de estar lá quando ele der a notícia, para que eu possa ver que tipo de expressão ela terá no rosto. Estou determinado a mostrar ao meu pai que sua felicidade não está atrelada a essa mulher, que só busca seus bens materiais. Conversei com alguns amigos sobre a situação, e eles me deram apoio para enfrentar esse momento delicado. Planejo estar presente quando meu pai revelar sua decisão, para que ele saiba que não está sozinho nesse processo. Afinal, ele sempre esteve ao meu lado quando precisei. Espero que, ao perceber a verdade sobre sua esposa, ele possa finalmente se libertar desse relacionamento tóxico. Não desejo mal à minha madrasta, mas é evidente que nossa convivência não é saudável. Preciso proteger meu pai e preservar o relacionamento que construímos após superar tantas dificuldades. Enquanto aguardo esse momento crucial, continuarei fortalecendo os laços de nossa relação. Atualização: passou 1 mês desde então, e meu pai me disse que está pronto para se divorciar de sua esposa. Fiquei surpreso que ele organizou suas finanças em apenas 1 mês, e já estava pronto. Mas então, explicou que não se importava em dar parte de seu dinheiro a ela, se isso significasse que ela nunca mais se aproximaria de mim. Ele também marcou algumas sessões de terapia para mim. Parece que ele realmente estava incomodado pelo fato de eu estar sofrendo, e ele não estar lá para mim, pois tirou uma pausa de seus negócios e voltou para casa. Felizmente, eu estava lá quando ele deu a notícia à sua futura ex-esposa, e pude ver a expressão dela. Ela nem conseguia acreditar que não foi ela quem pediu o divórcio primeiro. Achou que era uma piada, e disse ao meu pai para parar com isso. Quando percebeu que ele estava falando sério, naturalmente tentou ficar física. Azar dela. Meu pai já havia chamado a polícia preventivamente, e eles estavam prontos para prendê-la. Em minutos, ela passou de uma vida de luxo para ser presa por agressão, e essa prisão vai parecer muito boa para ela quando o processo de divórcio começar. Enquanto a escoltavam para fora, ela olhou para mim e me acusou de manipular meu pai para deixá-la. Mas se eu a ignorei, simplesmente abracei meu pai, dizendo a ele que tinha acabado.